Saudações cinéfilas, como vai você? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu vou fazer uma espécie de avaliação em relação à carreira do diretor Joel Schumacher, que infelizmente nessa segunda-feira, 22 de junho de 2020, faleceu aos 80 anos em decorrência de um câncer. Bom, além de uma homenagem, esse vídeo na verdade também serve como uma curiosidade em relação a trajetória bem comum desse artista. Muitos evidentemente lembram do nome do Joel Schumacher principalmente pela condução de Batman e Robin, que até hoje é considerada a adaptação mais infame de histórias em quadrinhos produzida por Hollywood. Essa alcunha podemos dizer que é até justa, mas a avaliação que os críticos fazem do realizador não é muito. Até porque, enquanto em vida, muitos apontavam Joel Schumacher como um dos piores diretores em atividade, o que está longe de ser um fato. O que poucos sabem é que antes de assumir a função atrás das câmeras como diretor, na maior parte do tempo de cinema, mas também em videoclipes e em projetos televisivos, é que o Joel Schumacher teve uma atuação como figurinista. Ele formou um currículo pequeno, mas tendo ao menos duas obras bem notáveis dela, e sendo em ambas em parceria com ninguém menos que o Woody Allen. A primeira vez neste filme de comédia com toques de ficção científica, que é o Dorminhoco, e também em Interiores, o drama bergniano do Woody Allen, que particularmente falando eu considero o melhor filme de toda a carreira dele. O primeiro crédito, digamos, notável do Joel Schumacher como diretor de cinema se deu em 1981, na direção da comédia, também com toques de ficção científica, chamada A Incrível Mulher que Encolheu, que foi protagonizada pela Lily Tomlin. Embora hoje seja um filme praticamente esquecido, na época até que ele fez uma bilheteria relativamente expressiva, num valor um pouco acima ali dos 20 milhões de dólares. O Schumacher fez finalmente o seu nome no cinema 4 anos depois, fazendo este filme aqui que é um clássico da Sessão da Tarde, o primeiro ano do resto de nossas vidas. É neste filme, inclusive, que foi formada aquela panelinha que foi apelidada pelos americanos de Brat Pack, que era aquele elenco ali que estava sempre à frente de filmes coming of age, em que tinha, por exemplo, a Demi Moore, o Emílio Esteves, o Rob Lowe, mas as pessoas têm uma relação de afeto mais elevada com o filme que ele fez a seguir, que também atingiu muito o público da Sessão da Tarde aí, juvenil, que foi Os Garotos Perdidos, que tinha o Kiefer Sutherland e o Jason Patric. Já a relação de animosidade com os críticos se deu em 1989, quando ele fez Um Toque de Infidelidade, um filme que também fez um relativo sucesso de bilheteria e que foi refilmagem de um filme de 1975 francês bem celebrado chamado Primo Prima, que inclusive na época tinha conseguido 3 indicações ao Oscar. Neste filme, que foi protagonizado pelo Ted Danson e a Isabelle Rossellini, foi a primeira vez em que o Joel Schumacher meio que flertava ali com uma narrativa um pouco mais séria. Ele entrou no ano de 1990 mantendo aí esse progresso de realização, basicamente entregando um filme por ano, e foi bem no começo da década que ele ajudou aí a catapultar a carreira da Julia Roberts. Ela esteve, por exemplo, no suspense Linha Mortal, que fez bastante sucesso na época e que hoje segue sendo como um filme aí lembrado pelo pessoal. E depois ele retomou parceria com a Julia Roberts em um romance que eu acho particularmente irresistível, que é o Tudo por Amor, que a Julia Roberts contracenava ali com Campbell Scott. E é o filme que traz aquela trilha sonora que talvez seja a mais lembrada em cerimônias de casamento. Eu a tenho inclusive em LP, e ela foi composta pelo James Newton Howard em parceria com Kenny G. Em 1993 ele fez com Michael Douglas aquele que é considerado o melhor filme da sua carreira, que é Um Dia de Fúria. É uma obra que eu admito que eu preciso rever, porque a primeira vez que eu assisti foi na pré-adolescência, eu admito que eu não tinha apreciado tanto assim. Mas é um filme importante principalmente por ter sido aquele momento em que o Joel Schumacher teve acesso ali a importantes festivais de cinema, tanto que o filme conseguiu entrar ali na seleção oficial do Festival de Cannes,
disputando o prêmio principal, que é a Palma de Ouro. Em 94, um ano depois, ele conseguiu fazer O Cliente, que é outro filme até hoje bem visto pela imprensa especializada e que conseguiu render ali um papel para Susan Sarandon, que a levou a concorrer um Oscar aí de melhor atriz. Eu acho um suspense bem tolo, mas definitivamente demonstra aí que o Joel Schumacher estava ali se revelando um bom diretor de elenco. Já em 95, vem mais um ponto de virada na carreira dele quando ele dirige Batman Eternamente. Este que é um filme extravagante não atingiu com o tempo um status de culto, mas em contrapartida também não é lembrado aí em nenhuma lista quando se fala de piores adaptações de quadrinhos. Disse o próprio Joel Schumacher que foi o Tim Burton que pensou no nome dele para continuar aí com a franquia de Batman no cinema. E ao menos nesse filme, embora as críticas tenham sido mistas, rendeu ali uns valores interessantes em bilheteria. Eu acredito que o principal problema dele seja a escalação do Val Kilmer para viver o Batman, depois do Michael Keaton ter incorporado o personagem em Duas Aventuras. De todos os filmes do Batman produzidos até hoje, eu considero o Val Kilmer o mais esquecível. Em 96, outro filme sério do Joel Schumacher, que foi Tempo de Matar. Inclusive é o filme que fortaleceu a carreira da Sandra Bullock e ainda levou o Matthew McConaughey ao estrelato, ao ponto dos agentes conseguirem ter sabotado ali o lançamento de O Massacre da Serra Elétrica 4, que muitos consideram constrangimento, mas acho uma bobagem. O filme ele é bem divertido. Já em 97 veio aquela obra que comprometeu totalmente a carreira do Joel Schumacher, que foi Batman e Robin. Bom, eu nem preciso relembrá-los em relação à trágica trajetória desse filme, que quase sepultou todas as chances ali de novas adaptações de quadrinhos serem levadas para o cinema. A gente teve até um flerte uns anos depois com o Spawn e também o Blade, mas foi graças a X-Men que os estúdios voltaram a confiar nos quadrinhos como uma matéria-prima interessante aí de lucratividade. Não acho de todo descartável apontar aí que o Joel Schumacher era um diretor abertamente gay em Hollywood, mas eu acredito que esse filme era exagerado demais até para virar uma obra de culto dentro desse público. Quando a Warner preparou ali o lançamento dos Batmans em DVD e depois em alta definição, foi produzido ali até o material bônus, o Joel Schumacher deu declarações e ele pediu desculpas publicamente pelo filme. Parece que existe aí como uma curiosidade que a Warner não estava tão interessada em fazer um quarto filme, mas foi ele que insistiu que Batman e Robin acontecesse. Mas, embora o filme seja inegavelmente ruim, eu acredito que foi um pouco injusto ele carregar o peso dessa receptividade negativa nos filmes que ele realizou posteriormente, que eu acredito que foram os melhores da carreira dele. 8mm, por exemplo, que foi lançado em 99 com Nicolas Cage e que até entrou ali na seleção oficial do Festival de Berlim, na disputa para o Urso de Ouro, é um filme que traz para o mainstream essa questão bem underground dos snuff movies, né, que são aquelas produções que registram mortes reais. Eu acredito que ele é um filme até um tanto ousado, ele traz uma revelação bem perturbadora ao final em relação ao vilão da história. E eu também considero um dos filmes que conferem ali uma das melhores interpretações do Joaquin Phoenix, que nesse último ano ganhou o Oscar por Viver o Joker nos cinemas. Também em 99 ele fez um drama independente pouco visto que eu acho bem curioso, que é o Ninguém é Perfeito, protagonizado pelo Robert De Niro e o grande Philip Seymour Hoffman, que por esse filme conseguiu uma indicação ao Screen Actors. Já na virada aí de século, ele fez um ótimo drama de guerra, que foi pouquíssimo visto na época, que é o Tigerland, que foi protagonizado pelo Colin Farrell. Pois ele teve ali um erro de percurso com o Má Conduta, que foi protagonizado pelo Anthony Hopkins e o Chris Rock,
que era aquela velha história ali de parceiros que não se bicam, mas ele se redimiu outra vez com o Por um Fio. Ele trouxe de volta ali Colin Farrell de Tigerland e conseguiu aí torná-lo como um nome reconhecido ali em Hollywood, nesse suspense aqui independente, enxuto, mas muito criativo. E por fim, um momento que eu considero um outro ápice na carreira do Joel Schumacher é neste drama aqui, O Custo da Coragem, que conta a história real de uma jornalista irlandesa chamada Veronica Guerin, que é interpretada aqui pela Cate Blanchett, que eu considero ter uma das grandes interpretações da sua carreira. Nesse filme aqui, que foi exibido no Festival de São Sebastião, ela conseguiu posteriormente uma indicação ao Globo de Ouro de melhor atriz em drama. O Colin Farrell, meio que num agradecimento aí por ter ganhado uma carreira graças ao Joel Schumacher, inclusive faz uma participação especial nesse filme. Assim mesmo com essa quantidade de acertos, o Joel Schumacher parecia que precisava ali se provar com cada filme o talento que ele era como um contador de histórias aí por trás das câmeras. Algo que era demonstrado principalmente pela versatilidade dos seus projetos. Dentro de todos esses filmes que eu citei, você tem histórias reais, você tem filmes com vampiros, você tem histórias sobre a transição da adolescência para a fase adulta. Tem também suspense de confinamento, drama de guerra, abordagens sociais como vistas ali em Um Dia de Fúria e também Tempo de Matar, que fala sobre a questão do preconceito. E acho que nessas tentativas aí de se mostrar como um diretor sério, que ele tem arriscado um outro filme que é tão controverso quanto o Batman e Robin, que foi O Fantasma da Ópera. Que inclusive eu tenho uma trilha sonora no meu acervo. Eu não gosto da adaptação que o Joel Schumacher faz de O Fantasma da Ópera, mas eu acredito que é um dos filmes mais divisivos do qual eu tenho notícia. Eu conheço pessoas que idolatram o filme, e eu também tenho amigos que realmente não gostam de nada do que viu. É um musical, assim como Batman e Robin, muito extravagante, mas as pessoas conseguem encontrar algum virtuosismo no que é encenado aqui. Bom, ame ou odeie O Fantasma da Ópera, a verdade é que talvez esse tenha sido o último momento na sua carreira aí em que nós tínhamos pessoas que admiravam alguma das coisas que o Joel Schumacher fez, porque depois de assistir O Fantasma da Ópera, a carreira dele foi se engatilhando ali por um caminho sem rumo em relação à má qualidade. Em Reféns, por exemplo, eu considero esse filme simplesmente um desastre, talvez a bomba da carreira do Joel Schumacher. E aqui é um filme que ele conseguiu um orçamento interessante de 35 milhões de dólares e reuniu aí agora 2 vencedores do Oscar, né? E que ele retoma a parceria, o Nicolas Cage, com quem ele trabalhou 8mm, e a Nicole Kidman, que foi a femme fatale de Batman Eternamente. Esse filme foi tão pisoteado quando foi exibido no Festival de Toronto que a distribuidora decidiu programar o lançamento dele em streaming só depois de 2 semanas de exibição nos cinemas, no qual nos Estados Unidos, inclusive, ele só conseguiu arrecadar em torno de 17 mil dólares sendo exibido em 10 salas. É simplesmente pavoroso, lembrando um filme de suspense de segunda categoria feito diretamente para televisão. Outros filmes que marcam esse momento final aí da carreira do Joel Schumacher foram mal avaliados também e eu admito que nem os assisti. Eu ganhei de uma amiga, mas nem tirei ainda do lacre. Teve esse 12 aqui, Vida Sem Rumo, que tem a Emma Roberts. O filme foi extremamente mal avaliado e que também foi destinado aí para o streaming. E teve também este Renascido das Trevas, que ninguém assistiu quando foi lançado e que trazem 2 nomes que agora são de astros, que é o do Michael Fassbender e do Henry Cavill, que é o novo Superman. Mas você bonzinho nesse momento delicado aí da perda do Joel Schumacher, de repente tirar aqui o lacre desses 2 filmes e dar uma chance. Vale dizer também que além desses 3 últimos filmes, o Joel Schumacher teve direção, se eu não me engano, em 2 episódios do House of Cards, ainda nos primeiros momentos da série, onde ela era totalmente badalada.
mas eu acredito que naquela época ele já estava tendo aí alguns sintomas em relação ao câncer que foi diagnosticado, o que talvez explique a razão dele ter desaparecido aí do audiovisual. Bom, eu espero que com este vídeo eu tenha conseguido aí fazer um resgate da carreira do Joel Schumacher e evidenciar que sim, embora tenha sido um cineasta que teve momentos muito baixos na carreira, ele também demonstrou aí os seus momentos de brilho e também de uma versatilidade que é até raro de se ver aí em Hollywood um diretor que trabalha com certa constância. Bom, me conte nos comentários quais são os seus filmes favoritos do Joel Schumacher, quais que marcaram mais aí a sua vida. E se você gostou do conteúdo que eu produzo e quiser se inscrever no canal, seria muito bom. Aproveite também para ativar o sininho para receber notificações das próximas atualizações que acontecerão no canal. E também na descrição do vídeo fica atento às redes sociais que eu estou presente. É isso, muito obrigado, até a próxima e descanse em paz, Joel Schumacher.